No início da história, uma garota está sentada no meio do espaço vazio, sentindo-se incrivelmente curiosa sobre este novo mundo cintilante e maravilhoso, como se estivesse se preparando para uma grande reviravolta. A cena muda para uma certa cidade em um escaldante dia de verão, onde dois jovens estão jogando basquete. O garoto de cabelo preto havia acabado de fazer uma breve pausa do lado de fora, quando, de repente, a garota de antes bloqueou seu caminho, apresentando-se como o deus onisciente chamado Odin. O garoto pensou que Odin era uma criança perdida e queria levá-la até a delegacia, mas ela continuava insistindo que realmente era um deus, urgindo continuamente o garoto a voltar à quadra de basquete porque queria aprender mais sobre esse estranho jogo terreno. O garoto achou que a garotinha estava interessada em basquete, então ele assentiu e a conduziu até a quadra. Seu amigo viu a garotinha e ficou confuso, compartilhando o mesmo pensamento que o garoto de cabelo preto, acreditando que aquela garotinha era uma criança perdida, e além disso, delirante. Sentindo-se desprezada, Odin imediatamente quis arremessar a bola de basquete na cesta para provar seu valor, mas acabou sendo alvo de risadas do amigo loiro. Quando ouviu que ambos eram seniores fazendo uma pausa enquanto estudavam para os exames de entrada na universidade, Odin de repente disse que eles estavam fazendo algo sem sentido, porque em 30 dias, este mundo chegaria ao fim. Os dois, naturalmente, não. Acreditaram nela, achando que Odin era apenas uma criança inventando bobagens sobre deuses e demônios. O loiro imediatamente se afastou, deixando seu amigo para trás com a garotinha. O garoto de cabelo preto, então, puxou Odin para o lado para conversar e soube que o nome dela era Hina. O garoto também se apresentou como Narukami Yoda. Ao ouvir seu nome, Hina se surpreendeu porque o nome Yoda simboliza o Deus Sol. Segundo Hina, Odin é uma divindade suprema que reina sobre outros deuses, um mestre da magia com uma intensa sede de conhecimento, servido por um par de corvos e lobos, vivendo em Asgard, a terra sagrada dos deuses e também um famoso destino turístico. Yoda mais uma vez quis levar Hina para casa porque ainda precisava voltar à biblioteca para estudar e também para encontrar seu amor de infância, Izanami. Ao ouvir o nome da garota, Hina mais uma vez ficou zangada, perguntando como poderia ser a esposa de um deus japonês. Hina insistiu em conhecer essa amiga chamada Izanami. Então Yoda não teve escolha, a não ser levá-la junto, apesar de ainda achar essa garotinha extremamente estranha. No caminho, Yoda cada vez mais sentia a estranheza daquela garotinha que afirmava ser um deus. Apenas por causa de uma frase sobre tocar um objeto sagrado causar chuva, imediatamente uma forte chuva começou a cair. Apenas por causa de uma frase sobre um ônibus não poder ir mais rápido do que a velocidade de caminhada, o céu imediatamente se abriu e o ônibus ficou preso no trânsito. Deixando isso de lado, os dois rapidamente entraram na biblioteca. Na biblioteca, Izanami estava estudando seriamente e apenas acenou com a cabeça ao ver Yoda chegar. Depois de conversar por um tempo, ficou claro que Yoda gostava de Izanami, mas ela apenas o via como um amigo. Enfrentando suas palavras duras, Yoda dolorosamente só conseguiu canalizar sua frustração nos estudos, estudando enquanto reclamava em voz alta por estar muito barulhento. Tanto Hina quanto Yoda foram expulsos do local. Em pé fora do edifício, Hina continuava falando sobre como o mundo acabaria em 30 dias, principalmente por causa das escolhas tolas da humanidade que não podiam ser evitadas. Vendo que Yoda ainda não acreditava nela, Hina decidiu se provar transformando-se em Natsumi Suzuki. A princípio, Yoda tinha algumas expectativas, mas acabou que Hina estava apenas murmurando citações de Sosuke que estavam nos livros didáticos. Yoda ficou sem palavras. E como Hina estava com fome, os dois foram a um restaurante de ramen onde Hina realmente apreciou a comida. Ao ver o proprietário do restaurante assistindo empolgado às corridas de cavalos na tela da TV, Hina contou a ele o resultado da corrida. A princípio, ninguém acreditou nela, mas em um momento, o resultado da corrida era exatamente como a garotinha disse. Yoda ficou impressionado, mas ainda não totalmente convencido. Para provar, Hina continuou a prever o resultado da próxima corrida e acertou-e novamente. Vendo o proprietário do restaurante prestando atenção e querendo usar Hina para ganhar dinheiro com apostas, Yoda imediatamente tirou Hina de dentro do restaurante. Nesse momento, Hina leu os pensamentos de Yoda palavra por palavra, fazendo com que ele não pudesse duvidar de que a garotinha à sua frente possuía poderes sobrenaturais. Hina então decidiu que ficaria ao lado de Yoda até o fim do mundo.
o que também significava que Yoda poderia usar o poder do deus Odin. Ao ouvir isso, Yoda imediatamente expressou seu desejo de passar no próximo exame e frequentar a mesma universidade que Izanami. Hina continuava lembrando-o de que o mundo acabaria em 30 dias, então por que ter esperança em exames? A garotinha então expressou que o ajudaria usando seu poder onisciente para torná-lo mais adequado ao gosto de Izanami, e assim ele poderia conquistá-la. Após pensar por um tempo, Yoda mudou seu desejo, querendo se tornar o homem ideal de Izanami. Hina sorriu em concordância e deu sua primeira sugestão, que Izanami gosta de beisebol. Ao ouvir isso, Yoda segurou a cabeça em dor, pois ele havia jogado basquete todo esse tempo, desde o ensino médio até agora, percebendo que cometeu um erro desde o início. Segundo Hina, Izanami ama realmente assistir beisebol do ensino médio e frequentemente vai ao estádio de Kashi na primavera e no verão. Yoda estava tanto em dor quanto mal conseguia imaginar como era o rosto animado de Izanami enquanto assistia ao beisebol. Hina, então, aconselhou Yoda que, se ele quisesse conquistar o coração da beleza, deveria desafiar o time de beisebol e acertar um home run decisivo para Izanami ver, e então ela gostariam dele. No momento seguinte, Yoda estava realmente em pé diante do campo de beisebol, segurando um bastão em confusão, enquanto ao longe, Hina estava sentada com Izanami assistindo ao jogo. Todas as lembranças de Hina sobre o arremesso do oponente estavam corretas, mas Yoda era tão desajeitado que não conseguia realmente acertar um home run. Os membros do time de beisebol foram embora, deixando Yoda em dor e extrema vergonha. Hina então veio aconselhá-lo a confessar bravamente, já que o mundo estava acabando cedo ou tarde. De alguma forma, Yoda realmente se aproximou de sua amiga, lutando para falar depois de reunir coragem. Yoda confessou imediatamente e foi rapidamente rejeitado por Izanami com um pedido de desculpas. Ela havia ido embora. O céu estava escurecendo e apenas Yoda ficou triste sentado na grama. Ele, desanimado, disse a Hina para voltar para sua casa em Asgard. Hina disse que ficaria na casa dele, já que seus pais concordariam de qualquer maneira. Yoda, confuso, tentou ligar para sua mãe, e depois de ouvir seu filho descrever a aparência da menina, sua mãe imediatamente concordou em deixar Hina ficar. Hina não ficou surpresa, pois nenhum futuro está fora de sua onisciência. Apenas então, Yoda realmente a olhou com olhos diferentes. Yoda não teve escolha a não ser levar Hina para casa. Após uma apresentação incômoda, a mãe de Yoda, que era uma pessoa muito gentil, disse a Hina para se sentir em casa. Hina realmente se deixou ficar à vontade, deitando-se espalhafatosamente no sofá assim que entrou. Yoda achou isso muito inadequado e foi lentamente para a cozinha conversar com sua mãe. Ele pensou que a menina não era um parente próximo, então por que ela a estava mantendo ali? Mas sua mãe revelou que Hina era, na verdade, uma parente distante da família. Yoda achou que seu pai não concordaria, mas, pelo contrário, ele estava muito confortável em permitir que Hina ficasse, e ninguém sabia como a menina fez ambos os seus pais acreditarem que ela estava relacionada à família. Olhando para o rosto presunçoso de Hina, Yoda teve vontade de chutá-la. No jantar, Hina aproveitou a deliciosa comida da família. Nesse momento, a irmã mais nova de Yoda também voltou para casa, muito curiosa sobre essa menina. Depois de saber que seu nome era Narukami Sora, que era também o nome de um deus, Hina chorou e fez birra, perguntando por que o nome de todos tinha um significado mais divino do que o dela. De fato, a família Narukami tinha uma tradição de nomear assim. Até o pai se chamava Narukami Deishai e a mãe Narukami Takiko. Hina estava prestes a enlouquecer, mas rapidamente se acalmou, confortando-se de que, afinal, ela era a verdadeira deusa. Depois do jantar, Hina e Yoda entraram no quarto dele. Hina sentia que a vida humana era tão luxuosa, já que onde ela vivia não. Havia muitas boas memórias, e os deuses nunca tinham cuidadores como os humanos. Vendo Yoda querer estudar novamente, Hina imediatamente jogou todos os cadernos fora, dizendo: por que estudar quando o apocalipse estava chegando? Para evitar que ela o incomodasse, Yoda sugeriu que ela tentasse jogar seus videogames. Hina jogou enquanto resmungava sobre o personagem de baixo nível no jogo, mas Yoda disse que os personagens de baixo nível teriam potencial ilimitado. Verdadeiramente o ponto de vista padrão do protagonista Halo. Hina realmente gostou desse jogo, mas depois de jogar por um tempo, adormeceu, deixando Yoda sentado lá em confusão. Mais tarde, a menina foi levada para o quarto de seus pais para dormir, e os dois conversaram como se a chegada da menina fosse apenas uma questão breve. No dia seguinte, Yoda olhou silenciosamente para uma foto dele com Izanami e seu amigo. Yoda e Izanami eram amigos de infância, e depois que a mãe dela morreu de doença, ela gradualmente se tornou mais
reservada, muitas vezes se escondendo atrás dele sempre que saíam para brincar. No ensino médio, Izanami se tornou famosa por ser bonita e inteligente, o que fez Yoda gostar ainda mais dela. Yoda também tinha seus próprios hobbies, mas como Izanami queria estudar na Universidade Hachiman, uma universidade com notas muito altas, Yoda também se esforçou para estudar com ela durante o verão. Mas pensando em confessar ontem e sendo rejeitado, Yoda pôde apenas baixar a cabeça em tristeza. Vendo isso, Hina continuou a apresentar o próximo plano para se aproximar de Izanami, já que mais tarde, Sora também lhe pediria para filmar juntos. Uma oportunidade perfeita para enganar Izanami a seguir aquele roteiro. Embora Yoda tenha verbalmente recusado quando Sora realmente pediu, ele imediatamente concordou em aceitar. Um momento depois, Yoda, vestido com um traje de astronauta, foi encontrar-se com Izanami. Yoda leu as falas dadas por Sora e Hina, e Izanami, surpreendentemente, não suspeitou de nada e seguiu suas palavras sem sentido. Até Sora e o pai de Yoda participaram desse filme como o comandante da NASA. Izanami chegou e quis ir embora imediatamente, mas Yoda continuou a proferir falas de despedida, no estilo de um CEO para sua namorada que ia para o exterior, antes de se virar e correr em direção à esquina. Hina também o apoiou com efeitos de fogos de artifício. Um momento depois, Yoda voltou para onde Izanami e seu pai estavam parados, continuando a ler suas falas. O pai de Yoda terminou suas falas e foi embora, e Izanami também se despediu rapidamente dele. Este plano havia falhado novamente, uma vez que Izanami não conseguia atuar de acordo com o roteiro pré-estabelecido, muito menos fazer o que Hina havia planejado. Embora não tivesse saído como o planejado, Sora realmente gostou das filmagens e queria submetê-las a uma competição na escola. Se o plano A falhasse, então era hora do plano B. Uzei Izanami foi chamada novamente. Desta vez, Yoda estava em uma arena batalhando com seu amigo loiro. Depois de entregar a fala sobre como ela estava bonita hoje, ele e seu amigo loiro imediatamente correram para se socar da maneira mais obviamente falsa, com as feridas em seus rostos sendo maquiagem. Após vencer a luta, Yoda saiu correndo e gritou o nome de Izanami de acordo com o roteiro, mas mais uma vez, Izanami se virou e foi para casa, e o plano falhou novamente. Os três homens baixaram, a cabeça em dor, tendo desperdiçado tempo com coisas tão sem sentido, já que Izanami nunca seguia o plano. No final, só Sora ficou satisfeito com essas filmagens. Dentro, Yoda foi vestido por Hina com um traje de homem-tesoura, querendo que ele interpretasse esse papel para conquistar o coração de Izanami. Yoda não tinha mais esperanças, mas ao ver Sora tão empolgado e interessado, ele teve que continuar atuando e saiu. Mas o resultado estava predeterminado, e Izanami não se emocionou nenhum, pouco fazendo Yoda correr para casa envergonhado. No final, quem mais se beneficiou foi Sora. Finalmente, Yoda e Hina sentaram-se na varanda comendo melancia. Hina continuou a dar sua segunda sugestão, que Izanami realmente gosta de assistir filmes, então a música que ela escuta também vem de filmes. Seu sonho é se tornar diretora musical para filmes, e ela planeja estudar a psicologia do som, todas coisas que Yoda não havia percebido. Hina então aconselhou Yoda a escrever uma peça musical comovente, uma melodia trágica com uma melodia cativante. Os dois foram a uma loja de instrumentos musicais. Hina imediatamente usou seu talento para compor uma peça de música. Yoda sentiu que essa peça era difícil demais, então Hina lhe disse para gravá-la e praticar junto, dizendo que se ele quisesse conquistar uma garota, mas não se esforçasse, então por que se preocupar em conquistá-la após pegar a partitura? Yoda rapidamente treinou, recebendo finalmente elogios tanto de Hina quanto do proprietário da loja. Com os preparativos completos, Yoda imediatamente foi à casa de Izanami para tocar piano. Ele tirou a partitura que Hina havia composto e rapidamente colocou as mãos nas teclas para começar. Apesar de seus esforços, ainda houve alguns erros. Izanami ouviu por um momento, então veio se sentar ao seu lado e Yoda se levantou para lhe dar a oportunidade de tocar. Enquanto Izanami tocava piano, ela mostrava um sorriso confortável. Yoda ficou em silêncio em um canto, ouvindo aquela maravilhosa melodia. Após tocar, Izanami elogiou a peça e disse que Yoda era bastante talentoso em música. Yoda estava prestes a confessar novamente quando a atmosfera parecia apropriada, mas as palavras que saíram foram que ele queria estudar na biblioteca com Izanami. Em casa, Yoda tristemente queria bater a cabeça na parede, mas também não se esqueceu de agradecer a Hina por ter escrito aquela peça para ele. No jantar, a mãe de Yoda estava trazendo comida quando acidentalmente quebrou-se um prato na mão, o que normalmente é um sinal de má sorte. E de fato, naquele momento, alguém bateu a porta.
porta. Sora havia se machucado e estava sendo trazida para casa por sua amiga. Com apenas 24 dias restantes antes do fim do mundo, na manhã seguinte, Sora lentamente abriu os olhos e viu seu irmão fazendo guarda à porta. Vendo que Sora tinha acordado, todos rapidamente entraram para verificar como ela estava. Acontece que ontem, enquanto saía com sua amiga, Sora havia caído ao fugir de um cobrador de dívidas. Sora explicou que fez isso por causa de Jinguji Senpai, um ex-sênior do seu clube que estava em uma situação muito lamentável. Seus pais só puderam permanecer em silêncio ao ouvir isso. Hina então disse que a ajudaria, já que, afinal, ela era a deusa Odin. Ela também comentou que Yoda havia testemunhado o poder da deusa Odin, então ele entendia muito bem. Além disso, ela nunca havia falhado, mas Yoda só conseguiu rir timidamente, já que ela havia perdido mais de uma vez. Os pais então se aproximaram, querendo ajudar Sora e sua amiga. Segundo o relato de Sora, a mãe de Jinguji estava doente, então a garota teve que gerenciar uma loja de ramen sozinha, e os negócios não estavam indo bem. Além disso, ela tinha que pagar dívidas. Hina então disse que a solução era simples. Bastava tornar a loja de ramen famosa, e era o momento certo porque ela também queria criar um tipo de ramen que nunca havia existido no mundo. Yoda não queria participar dessa questão, mas Hina continuava puxando-o para dentro. Como todos estavam ocupados e Sora não conseguia fazer nada sozinha, Yoda suspirou e concordou. Na varanda, Hina deu a Yoda um plano que ela já havia preparado, e ele só precisava segui-lo. Ela também deu a Yoda um par de óculos para usar e esconder sua identidade. Um momento depois, Yoda, vestido em um terno chamativo com óculos, entrou rapidamente na loja de ramen. Jinguji sorriu calorosamente para receber o cliente. De acordo com o plano de Hina, Yoda se sentou em uma mesa e pediu uma tigela especial de ramen chamada Ramen Ascensão Celestial. Ele olhou ao redor da loja e, mesmo sendo meio-dia, ainda não havia ninguém chegando. Um momento depois, uma tigela de macarrão foi trazida e Yoda rapidamente experimentou. Ben ficou impressionado porque estava realmente delicioso. Depois de comer, Yoda imediatamente executou a etapa 2 do plano. Apresentando-se como um inovador de restaurantes de ramen chamado Narakami Yoda, Jinguji ficou muito surpreso porque alguém como Yoda já tinha 40 anos. Além disso, essa pessoa parecia estar relacionada a Sora. Yoda explicou que Sora era sua sobrinha, e também afirmou que não era uma pessoa suspeita de jeito nenhum. Ele continuou dizendo que faria esta loja de ramen famosa por apenas 100 ienes por dia, extremamente barato para o passo 3. Yoda fez a pergunta a Jinguji como Hina havia instruído, e imediatamente conquistou a confiança de Jinguji. Ele prometeu ensinar tudo o que sabia ao longo dos próximos 3 dias por 300 ienes, ajudando a loja a se revitalizar. Jinguji imediatamente concordou. Primeiro, quanto ao nome, Yoda disse a ela para mudá-lo para Paraíso Caído. Em seguida, entrando na loja, Yoda expressou que ter comida sem aditivos não era mais um diferencial na indústria alimentícia e que eles precisavam mudar sua abordagem. Ele ordenou que ela removesse todos os ingredientes desnecessários. O sabor poderia ficar menos rico, mas uma colher de MSG reverteria tudo. Antes da tigela de ramen ajustada, Yoda e Jinguji a experimentaram, e com certeza ainda era tão deliciosa. O próximo passo era o marketing, e Yoda a aconselhou a realizar um pequeno show derramando caldo de atum sobre o ramen, transformando-o em algo especial, o destaque deste restaurante. Depois disso, os dois continuaram com o prato de macarrão frio, mas desta vez Sora apareceu rapidamente na loja. Querendo ajudar, ela queria trabalhar lá de graça. Ao ouvir isso, Yoda ficou emocionado como se estivesse vendo sua irmã crescer. Então, ele rapidamente continuou sua lição sobre macarrão frio e sopa. Em seguida, os irmãos Yoda rapidamente trabalharam em uma nova placa para o restaurante. Embora parecesse feia, era muito atraente. De volta dentro da loja, os três aproveitaram o ramen com a nova receita testada. Sora, Yoda e Jinguji sentiram o quão delicioso estava e terminaram toda a tigela de uma vez. À noite, Yoda voltou para casa cansado e perguntou a Hina sobre o próximo plano. Tudo estava como esperado, e Hina expressou que, a seguir, uma equipe de filmagem viria para a televisão. Ela estava confiante de que tinha poder suficiente para manipular a mídia com informações falsas, e Yoda só precisava se apresentar e responder à entrevista como contratante. Vendo Hina mostrar um sorriso cruel, o rosto de Yoda ficou ainda mais cansado. Então, os dois rapidamente se sentaram à mesa para jogar jogos.
amigos. Enquanto jogavam, Hina mencionou que no dia seguinte também visitaria a loja uma vez. Ela faria algo com o chão, mas não era esfregar. Depois de dizer isso, ela saiu rapidamente para tomar banho, deixando Yoda sem palavras. No dia seguinte, Yoda quebrou sua tigela e gritou com raiva. Segundo o roteiro, era o 41º aniversário do inovador Narakami. Segundo as notícias, Yoda havia conceitualizado a ideia criativa de um novo tipo de ramen usando caldo de atum no restaurante Paraíso Caído. Aos 27 anos, o Sr. Yoda tinha trabalhado para uma empresa de vestuário no exterior por 3 anos, usando apenas um terno por 10 anos, e ainda se dedicava à sua carreira de ramen até agora. Este vídeo flutuou pela internet e chegou aos ouvidos de um estranho homem grisalho. Essa pessoa tinha as mãos amarradas. Aparentando ser um hacker criminoso profissional, ele continuava exigindo comida japonesa e, após algumas reclamações, rapidamente foi recompensado com takoyaki. Nesse momento, ele notou uma mãe que havia perdido seu filho. Embora a pessoa ao seu lado tentasse impedi-lo, ele concordou em ajudar essa mãe colocando luvas. Após alguns movimentos, todas as câmeras apareceram diante dessa pessoa de cabelo grisalho. Graças a isso, a mãe conseguiu encontrar sua filha. Quando terminou, a pessoa de Edinchi, cabelo grisalho, foi amarrada novamente e arrastada para longe. Retornando ao restaurante de Jinguji, tudo ocorreu conforme o planejado, e muitas pessoas vieram à loja devido à cobertura da mídia. Nesses dias, Tina estava satisfeita com os resultados diante dela, mas achava que as coisas ainda não estavam completamente acabadas. Com efeito, naquela noite, quando a loja estava prestes a fechar, os gangsters entraram. O homem bateu o contrato na mesa para cobrar a dívida. Nesse momento, Hina rapidamente correu para pegar o contrato e fugiu. Yoda, ao lado dela, também foi notado pelo homem, que queria lidar com eles juntos porque Yoda não sabia lutar. Hina já havia preparado pegadas no chão para ele, dizendo que ele só precisava se mover exatamente assim. De fato, seguindo as instruções, Yoda não apenas esquivou-se do soco do gangster, mas também o golpeou de volta. O gangster pôde apenas fugir assustado. Graças a Hina ter conseguido o contrato, Jinguji não precisou mais pagar os juros do agiota. Nesse momento, Sora também apareceu, e os 4 rapidamente retornaram à loja. Neste momento, Yoda e todos finalmente contaram a verdade a Jinguji sobre como Yoda nem sequer tinha 40 anos, e não havia competição alguma. Jinguji, na verdade, já havia descoberto a verdade enquanto Yoda estava atuando, mas ele realmente ajudou a tornar a loja de ramen dela famosa. Yoda explicou que ele só fez o que Hina pediu. Jinguji olhou para ela admirado, e Hina estava prestes a dizer que era uma deusa, mas foi rapidamente empurrada por Yoda, e os dois discutiram novamente. Em outro lugar, o homem de cabelo grisalho, chamado Suzuki, foi levado a uma certa sala em um prédio de vários andares. Uma mulher estava sentada lá, expressando que haviam chamado Suzuki de volta ao Japão para discutir uma cooperação com esse homem, e Suzuki não teve chance de recusar. Ele sorriu e estipulou a condição de querer trabalhar de casa, na casa simples. Suzuki investigou a identidade do alvo, o físico Karugi Shuakira. O homem que o acompanhava exigiu que Suzuki descobrisse o que esse homem estava escondendo. Neste momento, restavam apenas 17 dias até o apocalipse. Naquela sala, Suzuki ainda estava examinando o alvo designado sobre as informações que haviam vazado através dos jornais. Nesse momento, o homem que veio com ele informou que haviam inserido uma nomeação com o Dr. Osama na agenda do CEO, uma conversa com o coautor da tese de Karugi Shuakira. Na tela, a imagem da pessoa chamada Osama mostrava que tudo ainda seguia conforme o planejado. Em uma nomeação de entrevista, Osama estava discutindo o processo de criação de sua tese de doutorado, e o físico Karugi Shuakira, sem saber que a pessoa que o entrevistava era o CEO que Suzuki havia encontrado, enfrentou os dois lados. Falou sobre a principal questão da reunião, e o CEO perguntou sobre suas trocas com o Dr. Kurugi. Então, ele ouviu Asuma falar sobre como Kurugi estava muito interessado no tópico do amor, e frequentemente falava muito sobre isso. A partir disso, Suzuki teve uma nova pista. O físico Kurugi era uma pessoa casada, talvez até muito amorosa com sua esposa e filhos.
Voltando à família Yoda, Hina havia acabado de abrir os olhos e descido para a mesa do café da manhã, vendo Yoda olhando amorosamente para uma mulher em uma transmissão de notícias. Era Tenga Kaku, uma comentarista extremamente atraente e bela. Yoda admirava muito essa mulher, fazendo Hina olhar para ele com nojo. Havia uma mulher linda bem na sua frente, e ele não parecia notar. Na sala de estudos, Yoda estava fazendo lição de casa enquanto Hina estava concentrada em jogar Mahjong no computador. Logo após vencer um jogo, ela anunciou que Yoda poderia agora conhecer a deusa Tenga Kaku. Acontece que Hina tinha usado o nome de Yoda para vencer, até alcançando o primeiro lugar na fase eliminatória de uma competição organizada por essa pessoa Tenga. Assim, Yoda conheceria a deusa nos próximos dias. Yoda estava tanto chocado quanto preocupado, já que ele nem sabia como jogar Mahjong. Hina mais uma vez assumiu o papel de estrategista para tranquilizá-lo. Basta fazer as mesmas coisas de sempre, e eles tinham se saído bem nas vezes anteriores. E assim, os dois continuaram jogando videogame sem se preocupar com a competição que se aproximava. O tempo passou, e 2 dias depois, Yoda havia acabado de se arrumar para sair, quando encontrou seu amigo Ashura, que estava esperando do lado de fora há quem sabe quanto tempo. Yoda explicou rapidamente a situação e perguntou por que Ashura estava ali. Acontece que tanto Ashura quanto Izanami tinham lido as notícias online e vieram torcer por ele, e também porque queriam assistir. Yoda imediatamente se sentiu cheio de energia e saiu de casa cheio de espírito. O grupo rapidamente chegou ao local que havia sido anunciado anteriormente. Yoda entrou sozinho em uma sala privada para conhecer os outros opositores com quem enfrentaria naquele momento. A senhorita Tenga chegou para apresentar o torneio. Ao ver Yoda, Tenga sorriu e expressou que estava muito interessada nele, uma vez que, afinal, seu estilo de jogo online tinha atraído muita atenção. Olhando para Yoda na tela, Hina, Ashura e Izanami olharam para cima, esperando. Todos os 4 jogadores finais, incluindo Yoda, rapidamente se sentaram à mesa de jogo, e entre eles, ele era o único amador. Desde o início da partida, Yoda rapidamente seguiu o que Hina havia dito, mas logo foi atacado por oponentes que tomaram muitos pontos. Ashura e Izanami estavam um pouco preocupados, mas Hina achou que era apenas dar alguns pontos e que eles recuperariam tudo depois. Na mesa de Mahjong, os outros 2 jogadores continuaram fazendo suas jogadas enquanto Yoda seguia o que Hina havia dito e descartava uma peça branca pura, perdendo pontos novamente. Esse jeito de jogar fez Yoda falir em apenas 2 rodadas, resultando em pontos negativos e ficando em último lugar entre os 4 jogadores. Os comentaristas estavam extremamente surpresos e Tenga ficou ainda mais interessada nele, curiosa para saber o que essa pessoa faria em seguida. Yoda não entendeu, então não estava muito preocupado. Lembrando-se do que Hina tinha lhe ensinado sobre como arranjar as peças, ele revelou todas as suas cartas. Ganhando pontos diretamente, a audiência assobiava e xingava Yoda. Descobriu-se que ele havia violado as regras, mas Hina se manifestou para anunciar que essa competição era um símbolo de liberdade, não sendo limitada por regras. Então, a partida continuaria. Embora Yoda não pudesse repetir tais ações, Hina estava muito satisfeita, como uma estrategista por trás de tudo. Uma nova rodada foi distribuída, e Yoda lembrou-se do que Hina havia instruído, criando imediatamente uma longa sequência aleatória. Então ele gritou, meio flush bruto! Todos ficaram impressionados, e Tenga sorriu com ainda mais interesse. Um jogador rapidamente jogou peças para ganhar uma vantagem de vitória preventiva, porque Hina já tinha dito uma vez para tentar coletar todas as peças leste, oeste, norte e sul, e algo bom aconteceria. Assim que ele teve os 4 conjuntos em mãos, Yoda imediatamente descartou as 4 peças. Após uma série de manobras descaradas, Yoda havia diminuído a distância entre ele e os outros 3, embora ainda estivesse em último lugar. Na rodada seguinte, todas as peças estavam muito espalhadas. Embora no início ele estivesse um pouco confuso e preocupado, Hina já havia falado sobre isso, então ele continuou jogando sem medo. De maneira geral, com esses movimentos não convencionais, Yoda venceu as 2 próximas rodadas. Izanami e todos na audiência estavam extremamente empolgados. Passar de pontos negativos para positivos significava que agora havia uma chance. Mesmo que ele não ganhasse, não seria tão embaraçoso. Nesse momento, outro jogador colocou uma peça, e Yoda não sabia como jogar, então ele ainda escutou Hina e jogou, causando uma surpresa após a outra e também fazendo Izanami mudar sua expressão por causa dele no campo. Nesse momento, os 3 jogadores estavam focados em cercar Yoda, mas porque uma sábia, Hina, havia dito uma vez que jogar Mahjong era como jogar Uno,
Yoda imediatamente anunciou confiante que pularia sua vez. Tenga ficou ainda mais empolgada com essa criatividade. Desta vez foi a rodada final, mas neste momento Yoda enfrentou algumas desvantagens com suas peças. Izanami estava preocupada, mas Hina estava bem. Ela já havia transmitido conhecimento suficiente a seu discípulo. Yoda também era um discípulo trabalhador e diligente, e ele imediatamente partiu para a batalha, transformando derrota em vitória, até usando as regras do Uno para pedir a troca de turnos e fazendo seus oponentes mudarem de cor. Certamente, o estilo de jogo de um louco era algo que os profissionais não podiam acompanhar. Essa partida anômala atraiu ainda mais a senhorita Tenga. Graças ao seu estilo de jogo supremamente dominante, Yoda subiu na rodada final para se tornar o vencedor supremo. Tenga ficou cada vez mais interessada. Ela sorriu e entregou o troféu a Yoda, e também se encontrou com ele em particular após o encerramento da cerimônia de premiação. Yoda, na verdade, não estava tão arrogante sobre sua vitória, já que, afinal, a estratégia foi toda ensinada por Hina. Ao ver a senhorita Tenga se aproximar para flertar, Yoda apressadamente recusou, mas foi convidado para um quarto privado para conversar um pouco. Yoda corou e tentou rejeitá-la, dizendo que já estava apaixonado por outra pessoa. Tenga foi rejeitada e ficou extremamente brava, imediatamente mudando sua atitude e querendo lidar com ele. Ela ordenou a seus subordinados que viessem rapidamente. Yoda fugiu de medo, sacrificando uma manga antes de encontrar, por sorte, Asura e Hina que estavam esperando. No entanto, Izanami já havia saído mais cedo, mesmo tendo vencido. Ele não conseguiu ver Izanami. Então, qual era o objetivo? Yoda desabou em desespero com apenas 13 dias restantes até o apocalipse. Em casa, Izanami estava tomando café da manhã com seu pai. Esse homem parecia extremamente ocupado, ou talvez estivesse fazendo isso deliberadamente para esquecer o aniversário de falecimento de sua esposa. Izanami deixou a mesa de jantar diante do silêncio dele. Na biblioteca, Izanami estava dando aulas para Yoda. Vendo-a suspirar, Yoda temia que fosse muito estúpido e estivesse incomodando-a, mas na verdade, Izanami estava apenas preocupada por causa de seu pai. Já fazia 10 anos desde que sua mãe faleceu, mas desde então seu pai mal saía de casa e nunca havia visitado o túmulo de sua mãe uma única vez, apesar de prometer todos os anos. O foco de Yoda estava apenas no fato de que Izanami foi à biblioteca estudar por causa de seu pai, não porque quisesse vê-lo. Ouvindo a história, Hina repreendeu Yoda por ser tão tolo. Faltavam apenas 12 dias para o apocalipse e ele continuava tão alheio. Ela puxou a mão de Yoda e o levou até a casa de Izanami, querendo que ele convencesse seu pai a sair de casa para ganhar pontos com a beleza. Como Izanami estava na biblioteca, Yoda foi até a casa e, pelo interfone, pediu para que seu pai saísse para dar uma caminhada. Não é preciso dizer que o pai imediatamente recusou, usando a desculpa de estar ocupado com o trabalho. Hina ficou extremamente irritada com a estupidez dele e fez Yoda começar do zero. Yoda usou lindas garotas como isca, mas ainda assim não teve sucesso. Hina perguntou com raiva a Yoda sobre o aniversário de Izanami. Depois de um tempo, Yoda começou de novo, desta vez usando a desculpa de querer comprar um presente de aniversário para Izanami e convidando-o a escolher presentes juntos. Depois de usar todas as suas habilidades verbais, finalmente, o pai de Izanami abriu a porta. Diante de sua atitude indiferente, Hina também sentiu que aquele caso seria difícil. Assim que eles saíram para caminhar, ele ficava olhando ao redor e depois parou em uma barraca de comida. O pai de Izanami estava continuamente surpreso com as mudanças dessa era, não esperando que as pessoas pudessem até fazer curry branco. Depois de terminar o curry branco, ele encontrou queijo Dackel, e os três continuaram a comer. O pai de Izanami levou o grupo a comer vários pratos que adorava. Afinal de contas, eles haviam alcançado o objetivo de tirar o pai de Izanami de casa, então apenas comer estava bom. O álcool foi trazido, e o homem de meia-idade começou a murmurar sobre sua falecida esposa, até querendo ir vê-la. Ao ouvir isso, todo o grupo ficou assustado, pensando que ele queria cometer suicídio, e tentaram impedir. Aconteceu que ele só queria beber enquanto assistia a velhos vídeos com sua esposa, vídeos que até Izanami nunca tinha visto. Depois de explicar isso, os três entraram no shopping para encontrar um presente para Izanami. Depois de um tempo, o grupo escolheu um presente para seu aniversário. No caminho de volta, Hina quis saber sobre a mãe de Izanami. Então, Yoda perguntou à sua mãe se havia alguma foto ou vídeo antigo. Os dois voltaram para casa e encontraram velhos vídeos no álbum.
Para assistir, Yoda observou do começo ao fim enquanto dizia que ela era uma mulher maravilhosa. Após assistir, Hina imediatamente decidiu que ajudaria Izanami. Afinal, ela não poderia deixar Izanami ignorar a mensagem final. Hina sempre foi entusiasta de questões de amor maternal e paternal, talvez porque fosse uma deusa e nunca tivesse tido pais. Yoda sentiu que não podia interferir nos assuntos dos outros, mas Hina disse para apenas fingir que a voz vindo do telefone poderia ser simulada. Ao ouvir isso, Yoda ficou animado e quis que Hina simulasse a voz de Izanami para ele, mas foi repreendido pela garotinha. Voltando ao assunto principal, Hina planejou imitar a voz da mãe de Izanami para chamá-la. Yoda achou que isso era impossível, mas Hina afirmou que, como era uma deusa, nada poderia impedi-la. No dia seguinte, na biblioteca, estudando, Yoda olhou para Izanami por um longo tempo e perguntou se ela gostaria de conversar com sua mãe, se isso fosse possível. Izanami olhou para ele cheia de dúvidas. Ele explicou que recentemente havia se interessado muito por magia e encontrado um telefone que poderia conectar ao submundo, desejando que ela tentasse uma vez. Izanami perguntou se Yoda havia tentado antes, e Yoda lembrou que, no início, Hina também usou esse método para fingir ser Sosuke, falando com ele. Então ele rapidamente a distraiu para que esquecesse sobre isso. Os dois saíram da sala da biblioteca e sentaram temporariamente em um banco de pedra. Izanami pegou o telefone e o segurou perto do ouvido. Do outro lado, estava de fato a voz de sua mãe, o que surpreendeu e fez Izanami se sentir nostálgica. Ela perguntou onde sua mãe estava e se estava vivendo bem. Hina usou a imitação da voz para responder a ela. Izanami ainda perguntou se sua mãe se sentia triste no dia em que morreu. Hina apenas respondeu que nada é eterno. Toda vida deve acabar em algum momento. Sua mãe também disse que estava prestes a ir para a próxima vida e que sempre que Izanami sentisse saudades, deveria assistir a mensagem de vídeo que deixou para trás. Izanami ficou chocada, mas sua mãe desligou. Izanami queria guardar essa voz, mas o telefone tinha desligado completamente. Ela imediatamente devolveu o telefone a Yoda e correu para casa. Seu rosto nunca havia parecido tão ansioso. Assim que chegou em casa, Izanami perguntou ao pai sobre isso, e o homem sabia que não podia mais mentir. Então ele concordou em deixá-la assistir, mas apenas até a metade. No vídeo, estava sua mãe desejando feliz aniversário a Izanami aos 7 anos, aos 13 e aos 18 anos. No vídeo, ela expressou que tinha poderes mágicos para ajudar a família a se tornar mais feliz e que estava tentando fazer isso todos os dias. Após desejar feliz aniversário a Izanami aos 18 anos, ela pediu ao pai e à filha que esquecessem dela imediatamente e destruíssem essa mensagem de vídeo. Seu pai imediatamente desligou o vídeo. Ele nunca teve coragem de assistir o resto. Izanami absorveu silenciosamente esse vídeo e então pediu ao pai para assistirem o resto juntos. Após um tempo, ele finalmente decidiu reproduzir o vídeo. A mãe continuou falando sobre seu marido, também esperando que ele continuasse vivendo e encontrasse uma nova mulher, embora isso certamente fosse difícil. Ela também sabia que após sua morte, Izanami já não era tão ativa e alegre como antes. Por fim, ela tirou uma varinha. E com seu chapéu de bruxa, querendo realizar sua magia, desejando que sua família vivesse feliz e esquecesse dela. No final do vídeo, o pai não conseguiu conter as lágrimas. Como poderiam os dois viver enquanto a esqueciam? Mas Izanami sorriu. Ela queria fazer a mágica de sua mãe se tornar realidade. Eles tinham que continuar vivendo. Izanami disse ao pai para sair e viver bem, para conhecer muitas pessoas novas. Seu pai ficou em silêncio, e os dois inclinavam as cabeças um contra o outro, olhando para a foto memorial de sua mãe. Imagens de toda a família reunida uma vez eram reproduzidas momento a momento. Finalmente, pai e filha foram juntos ao túmulo da mãe, como se para encerrar o tormento e começar uma nova vida. Neste lado, Yoda e Hina estavam jogando videogame no quarto quando ouviram uma batida na porta. Izanami apressadamente veio agradecer a Yoda por sua magia, assim como por ajudá-la durante esse tempo. Em um clima tão bom, Yoda queria confessar a ela mais uma vez. Hina, no andar de cima, achava que Yoda já tinha confessado, então ficou muito feliz por ele e também um pouco arrependida. Mas nesse momento, Yoda entrou no quarto atordoado, então ainda não se atreveu a confessar. Hina o acertou com um travesseiro. Faltavam apenas 11 dias até o apocalipse, e ele ainda estava sendo tão covarde.
Na quadra de basquete, Yoda e Azura estavam jogando basquete. Graças à perfeita coordenação deles, os dois conseguiram furar a defesa dos oponentes. Mas justo quando estavam prestes a arremessar, Yoda despertou de repente. Aconteceu que tudo era apenas um sonho. Ele ainda estava em casa. Um novo dia havia começado, e Yoda levantou-se lentamente para começar um novo dia. Hina e Yoda estavam comendo melancia enquanto observavam a rua, vendo todos vestidos de forma bonita saindo para o festival. Hina imediatamente ficou animada, querendo ir ao festival também. Como Yoda tinha que estudar, sugeriu que sua mãe ou a Shera fossem com ela, mas Hina se recusou, absolutamente. Ela achava que um festival de verão deveria ser aproveitado com um grande grupo de amigos, incluindo Sora, a Shera, Izanami, Tenga, Jinguji e Yoda também. Yoda ficou surpreso ao ouvir Hina mencionar Tenga, mas Hina confirmou que essa pessoa com certeza viria. Sem opção, Yoda ligou para Tenga para perguntar e com certeza, como o trabalho dela foi cancelado, Tenga estava por perto. Então, Yoda rapidamente chamou os outros. A mãe de Yoda ouviu a notícia e pegou o antigo yukata de Sora para Hina experimentar, mas como se ela tirasse a roupa do corpo, não seria mais uma deusa. Hina recusou a oferta, embora quisesse. Takiko então lhe deu muito dinheiro de bolso para compensar. Neste lado, Hina, Yoda e Sora, vestindo yukata, estavam do lado de fora esperando os outros. Izanami também havia chegado usando um yukata extremamente bonito que fez Yoda corar. Ele a elogiava continuamente pela beleza. Então, Jinguji e Asura também chegaram para se juntar ao grupo. A senhorita Tenga também estava esperando em seu yukata, e assim que chegou, ela e Hina brigaram por um longo tempo. Vendo Tenga atraindo muita atenção das pessoas ao redor, o grupo rapidamente entrou no templo para participar do festival. Hina queria experimentar toda a comida do festival, e Izanami convidou todos para comer tamizen, um prato famoso no ocidente que consiste em ovo entre bolachas de camarão e é muito delicioso. Tina imediatamente concordou, e o grupo comprou um para experimentar. Então, abriram a boca em espanto. Embora fosse apenas ovo entre bolachas de camarão, era realmente delicioso e adequado para todas as idades. Nesse momento, Yoda e Izanami foram a uma barraca de captura de peixinhos, e Izanami parecia muito profissional nesse jogo. Ela ensinou Yoda a colocar a rede na superfície da água por um momento, esperar os peixes se reunirem e então virá-la para pegá-los. Yoda achou interessante e imediatamente sentou-se para tentar. Enquanto os dois estavam em um momento romântico, Hina gritou com raiva, querendo brincar com outra coisa. O que havia de tão interessante nesses peixes, afinal? Asura então convidou o grupo para ir tirar a sorte. Yoda disse a ela para usar a arma para derrubar o item que queria, e então ele seria dela. Hina imediatamente mirou em um pinguim, mas depois de 3 tiros, ainda não conseguiu derrubá-lo. Yoda disse a ela uma dura verdade. Era impossível derrubar aquele item com a força daquela arma, mas Hina achou que nada era impossível. O brinquedo cairia se eles sincronizassem os tiros. Yoda então pegou uma arma para atirar junto, e com certeza o brinquedo de pinguim caiu. Vendo isso, Izanami pediu a Yoda para ensiná-la alguns jogos, e Hina se sentiu muito desconfortável por ter seu crédito roubado. Yoda pensou por um momento, então decidiu ensiná-la a jogar a bola. Graças à orientação de Yoda, ou porque ela já era habilidosa, Izanami rapidamente acertou 4 números seguidos. Ao caminhar até uma barraca de máscaras, Hina escolheu animadamente uma máscara de demônio para brincar com todos ao redor. Feliz, Yoda a viu se divertindo tanto e também sorriu. Nesse momento, Asura apontou para uma casa assombrada para convidar todos a entrar. Sora estava muito animada ao ver a casa assombrada. Então, o grupo rapidamente entrou. Quando todas as mulheres já estavam dentro, Asura deu a Yoda um pedaço de pano como se os dois tivessem algum tipo de esquema. Tango liderou o caminho. Atrás dela estavam Izanami, Hina e Sora, olhando ao redor. Depois de serem assustados pelos props daquela sala por um tempo, todo o grupo imediatamente saiu correndo em terror. Um momento depois, o grupo finalmente estava ofegante e escapou daquela casa assustadora. Embora assustados, todos se sentiram muito felizes com a experiência que acabaram de ter na casa assombrada. Azura e Yoda haviam coordenado perfeitamente para assustar todos daquele jeito. Ao mencionar o torneio intercolegial, Yoda sempre sentira que não conseguia acompanhar, e foi por isso que sua escola foi eliminada. Mas Asura achou que era porque a escola deles era fraca desde o início. Os dois sorriram um para o outro, então rapidamente saíram. Depois de deixar a casa assombrada, Hina estava animada para o jogo de
puxar corda. Logo, após ouvir as regras, Hina rapidamente percebeu que era uma farsa. Puxar a corda, na verdade, não renderia prêmios. Assim que ela terminou de falar, um grupo de bandidos veio querendo lidar com ela. Yoda rapidamente puxou Hina para correr. Depois de escapar dos gangsters, Hina e Jinguji jogaram o jogo de desarticulação em conjunto, e Tenga também entrou na jogada. Yoda então notou Izanami parada em um canto e rapidamente correu até ela, querendo convidá-la para ir junto. Hina havia acabado de terminar de jogar quando percebeu que Yoda não estava mais atrás dela, mas estava conversando feliz com Izanami à distância. Ela imediatamente se levantou e saiu, sentindo-se tanto chateada quanto furiosa, querendo se vingar da vida. Hina encontrou um vendedor de pirulitos para convidar, mas o vendedor ficou aterrorizado e imediatamente fugiu. Ela foi procurar outra pessoa para convidar, mas aquela pessoa já tinha namorada e também saiu correndo. Hina então vestiu silenciosamente sua máscara, sentindo-se tão sozinha. Depois de andar por um tempo, Hina se refugiou em um container para escapar do calor, pois estava muito quente. Assim que ela rastejou para dentro, a porta se fechou e o veículo começou a se mover. Hina tentou bater na porta pedindo ajuda, mas estava sem poder. Um momento depois, quando o grupo se reuniu novamente, perceberam que Hina havia desaparecido, então rapidamente se dispersaram para procurá-la. Depois de perguntar a muitas pessoas ao redor, o grupo encontrou o estacionamento de caminhões onde Hina tinha acabado de chegar. O grupo rapidamente perguntou ao caminhoneiro próximo e soube que um caminhão refrigerado a caminho de Tóquio havia partido. Hina era apenas uma deusa onisciente, então não tinha outros poderes. Portanto, Yoda e Azura imediatamente dirigiram-se para perseguir o caminhão. Neste momento, Hina ainda estava presa no caminhão congelado. Asura conseguiu alcançar o caminhão refrigerado e disse a Yoda para tratar isso como jogar basquete e pular para o caminhão. Acontece que Azura havia sofrido um acidente de trânsito e perdido sua habilidade de jogar basquete, então os dois não tinham mais a chance de jogar juntos na quadra. Incentivado por Azura, Yoda imediatamente pulou para o caminhão e pela janela disse ao motorista para parar imediatamente. Finalmente, o motorista entendeu, parou o caminhão e abriu a porta de trás. Dentro do caminhão, Hina estava tremendo e quase congelada. No final, o grupo conseguiu voltar a tempo de se reunir, assistindo à paisagem noturna da cidade juntos. Quando a hora chegou, fogos de artifício explodiram pelo céu e Yoda olhou para a paisagem ao seu redor, se perguntando se um verão como aquele voltaria algum dia. Nesse momento, faltavam apenas 9 dias para o fim do mundo. Os peixes do festival de verão foram levados para a casa de Yoda para serem criados. Yoda estava estudando quando Hina entrou, lembrando-o de que faltavam apenas 7 dias até o apocalipse. Ao mesmo tempo, Sora também havia terminado de escrever o roteiro do filme, e essa notícia deixou Yoda um pouco mais feliz. Sora deu o roteiro para ambos lerem. Depois de ler, Yoda imediatamente fez uma enxurrada de elogios para sua irmã, observando que estava muito bom. No entanto, parecia que eles não tinham a capacidade de realizá-lo. Afinal, havia muitos elementos de fantasia. Ao ouvir isso, Hina imediatamente apontou para si mesma, achando que era a pessoa mais adequada para o papel principal feminino, mas Yoda achou que Izanami era mais apropriada. Após discutir e xingar por um tempo, Sora concordou em deixar Hina ser a protagonista feminina porque ela estava sendo muito chorona. Quanto às questões relacionadas à equipe do filme convidando mais pessoas, Hina disse a Yoda para rapidamente reunir 500 irmãos ali. Yoda não concordou a princípio. Mas, para sua irmã, ele não hesitou em chamar todo mundo. Em um instante, Izanami, Tenga e Jinguji chegaram, junto com Asura e mais 2 pessoas. Entre esse grupo, estava também o agiota de antes, que havia se reformado após ser confrontado por Yoda e mudou de vida. Tenga também trouxe seus subordinados para fazer um filme. Eles precisavam de patrocinadores, então Yoda queria pedir a Tenga para apoiá-los com alguns adereços, trabalho e muitas outras coisas. Tenga estava prestes a surtar e, além disso, depois de ouvir que Hina seria a protagonista feminina, ela estava ainda mais desconfiada. As duas imediatamente quiseram competir pelo papel de protagonista feminina. Asura e Jinguji tiveram a oportunidade de se conhecer e todos, gradualmente, se tornaram amigos, deixando Yoda muito feliz ao ver isso. Como ainda tinham que esperar o storyboard ser finalizado, Hina convidou o grupo para jogar jogos. Izanami e Tenga estavam interessadas, então o grupo de 4 foi para o quarto de Yoda para jogar.
Depois de um tempo, o storyboard ficou pronto, e todos voltaram a discutir o filme. O roteiro de Sora era sobre uma protagonista feminina desajeitada, mas que possuía uma habilidade que poderia salvar o mundo da destruição, junto com seu amor de infância. Hina disse a Yoda para interpretar seu amor de infância, e Yoda não teve escolha a não ser aceitar, porque precisavam comprar adereços e fantasias. Tenga deu a Yoda seu cartão Black. Depois que os preparativos foram concluídos, Yoda e Hina vestiram seus uniformes e começaram a atuar sob a direção de Sora. Assim que começaram a atuar, Hina já não estava seguindo o espírito do roteiro, mas Sora, ao contrário, ainda deixou-os continuar, e Yoda, impotente, teve que seguir em frente. A cena ainda estava acontecendo, mas como Hina cantava tão mal, isso fez o patrocinador Tenga entrar rapidamente, suprimindo sua frustração. As duas discutiram por um tempo, e Yoda teve que puxar a protagonista Hina para longe. A cena foi filmada novamente, ignorando o som porque a filmagem ainda estava muito bonita. Transicionando para a próxima etapa, Tenga interpretou um ancião da vila e começou a participar da cena de assar. Hina continuava usando seu poder para quebrar completamente os ovos e Yoda, no papel de amor de infância, assegurou para confortá-la, os dois corando enquanto se olhavam. Durante a pausa, Yoda e Hina se sentaram para descansar na grama. Hina lembrou-se de quando Yoda a salvou e Yoda apenas disse que, afinal, ela havia ajudado muito ele e a todos. E além disso, o verão passado com Hina foi muito divertido. Enquanto falavam sobre o apocalipse, o Sr. Daichi trouxe lanches para todos. Sora o viu e imediatamente lhe deu um papel ao lado de Izanami e Tenga, porque essa cena precisava de CGI. Hina exibiu suas habilidades com software, mudando continuamente o ambiente do céu para o meio de Tóquio e muitos outros cenários bizarros até finalmente acertar. No final da tarde, o grupo decidiu parar as filmagens e voltar para casa. Enquanto limpavam com Yoda, Izanami de repente riu. Ela se sentia muito feliz, porque hoje Yoda estava sempre feliz ao lado de Hina. Então, ela também estava muito feliz, até um pouco ciumenta. Yoda ainda estava confuso quando Izanami já tinha saído. À noite, Hina deitava feliz na cama, vendo Yoda preocupado com os estudos. Ela apenas expressou que, afinal, o apocalipse estava chegando em breve. Eles deveriam valorizar mais o tempo. Os dois conversaram felizes um com o outro, encerrando um longo dia. Em outro lugar, Suzuki atacava furiosamente a câmera de um laboratório. O Dr. Kuroki, apesar de estar na lista, não aparecia na câmera de jeito nenhum. Então, depois de enganar o sistema de segurança, os dois foram imediatamente para aquela corporação investigar a questão. Entrando sorrateiramente, a atmosfera quente no quarto fez Suzuki acelerar, mas mesmo tendo chegado até ali, as informações do Dr. Kuroki ainda não podiam ser acessadas. Após alguns minutos de frustração, Suzuki decidiu colocar seu plano B em ação. Até quase o amanhecer, Suzuki ainda estava no carro, verificando continuamente as câmeras. A pessoa que o acompanhava não entendia por que Suzuki estava tão focado naquela instalação. Suzuki fazia isso com base nos dados que havia analisado, e estava certo de que a cooperação do Dr. Kuroki com aquele centro de pesquisa não era um erro. Nesse momento, um homem de meia idade em um terno apareceu na tela da câmera, e parecia que ele estava a caminho do laboratório. Em um instante, Suzuki e seu acompanhante o nocauteiam com um golpe e pegam seu crachá de funcionário para se infiltrar no laboratório. A partir daí, Suzuki continuou a abrir seu painel de controle para roubar dados. Lá, encontrou um artigo de pesquisa sobre o sistema imunológico natural. Os dados eram muito atraentes, mas não havia vestígios do Dr. Kuroki. O acompanhante de Suzuki também encontrou algo muito interessante. Era uma carta trocada entre o Dr. Kuroki e alguém chamado Mika Ruchika. Os dois rapidamente entraram no carro e dirigiram-se a um endereço da carta. A casa diante deles estava em processo de demolição. Parecia que ambos haviam chegado tarde. Depois de perguntar aos trabalhadores, ambos souberam que aquele lugar havia começado a ser demolido desde o início do mês. Suzuki fez o papel de sobrinho do antigo proprietário, querendo encontrar seu avô, mas os trabalhadores disseram que não tinham informações e que os bens haviam sido retirados na véspera. Suzuki franziu a testa, retornando imediatamente ao carro para verificar as câmeras na área ao redor. Eles foram a um centro de processamento de sucata, onde os bens daquela casa tinham sido levados. Suzuki estava procurando freneticamente entre os restos quando um trabalhador saiu. Após perguntar, eles souberam que os itens daquela casa estavam sendo processados dentro da fábrica. Sem dizer muito, os dois correram imediatamente para dentro da fábrica, vendo apenas itens sendo alimentados na máquina de corte um a um.
Sem muitas palavras, Suzuki pulou na esteira da máquina de corte, revirando cada caixa. Justo quando encontrou o que procurava, Suzuki escorregou e estava prestes a cair. Justo quando parecia que ele ia se tornar carne moída, seu acompanhante rapidamente o puxou para cima. Tendo encontrado o que precisavam, os dois saíram lentamente. Suzuki segurava uma foto que havia recuperado da imprensa, mostrando um sorriso arrogante, finalmente tendo capturado a pista do Dr. Kuroki. Naquela foto, o homem chamado Kuroki estava de mãos dadas com uma criança de cabelo rosa, que na verdade era Hina. Neste momento, restavam apenas 6 dias antes do apocalipse. Um novo dia chegou e Hina abriu os olhos. Ao ver um homem sentado ao lado de sua cama, as palavras daquela pessoa continuavam ecoando em seus ouvidos, lembrando-a de que ficaria bem. Hina, naquele momento, estava preocupada com esse homem, mas ele apenas disse que estava bem e logo se afastou. Kiko, que estava dormindo, ouviu Hina murmurando em seu sono, chamando alguém que parecia ser o avô de Hina. Ela segurou delicadamente a garotinha em seus braços, dizendo que ela e Daichie também se preocupavam muito com ele, pois era uma pessoa maravilhosa. Outro novo dia começou. Todos vestiram suas fantasias e continuaram atuando. Sora estava filmando os bastidores para todos, e Azura, junto com os outros, ao ver isso, imediatamente correu para a tela para conversar um com o outro. Hina, vendo isso, também se juntou a eles para conversar. À distância, Izanami e Yoda estavam limpando o equipamento juntos. Yoda permanecia em silêncio de longe, observando todos conversarem, pensando em como o apocalipse chegaria em poucos dias, e até Hina partiria. De alguma forma, ele se sentiu um pouco triste. Não estava bem preparado para esse dia. No final da tarde, Yoda estava dormindo profundamente, sem saber que o pai Daichi e a mãe Takiko estavam tendo uma conversa particular sobre ele. Yoda perguntou aos seus pais quando Hina iria embora. Após conversarem por um tempo, ambos os pais decidiram contar a verdade a Yoda. Na verdade, Hina não era um parente da família Narukami. Isso era apenas uma mentira. De fato, Hina era a neta de alguém a quem seus pais deviam uma dívida de gratidão. Sua mãe havia falecido e seu pai se casou novamente e estava vivendo uma vida diferente. Atualmente, o avô de Hina havia desaparecido sem deixar vestígios. Sabendo que não poderia viver por muito mais tempo, ele havia pedido à família deles que cuidasse dela. O avô disse que faria Hina se vestir de uma maneira misteriosa e suspeita e pediu à família que a ajudasse. Takiko disse a Yoda que, se ele quisesse saber quanto tempo Hina ficaria, precisava perguntar à garotinha. No dia seguinte, Yoda estava pensando em silêncio em seu quarto, quando Hina entrou de repente, querendo jogar jogos. Ao vê-la, Yoda disse diretamente que já sabia de tudo. Reina disse que só havia sido humana uma vez e agora era uma deusa. Ela já não havia usado seu poder para Yoda? De acordo com o que ela disse, Reina havia se tornado uma deusa há 334 dias. Ela não estava clara sobre o que havia acontecido, mas Yoda sabia que isso era apenas uma mentira. Yoda queria saber mais sobre Hina, mas Hina achava que esclarecer tudo agora não adiantaria de nada? Não descobrir a verdade era algo muito doloroso? Ouvindo isso, Yoda ficou em silêncio por um momento. Depois se desculpou com ela por fazer algo imprudente. Hina sabia muito bem que Yoda encontraria seu pai por conta própria. Além disso, com esse poder, ela também podia ter uma noção de onde ele morava. Yoda apenas expressou que, quando se tratava de assuntos familiares, Hina não era sempre a mais entusiasmada. Desta vez, ele queria ser quem a ajudasse. Ouvindo isso, Hina teve que aceitar e concordou em acompanhá-lo. Com base na dica de Hina, Yoda encontrou um local muito próximo do mar. Quando soube que Hina nunca havia ido à praia, Yoda imediatamente sugeriu que parassem para vê-la de uma vez. Mas para chegar lá, os dois não poderiam ir em um só dia. Precisariam passar a noite. Então Yoda timidamente foi até a senhora Takiko para pedir permissão para que ambos fossem. A mãe de Yoda concordou alegremente ao ouvir isso, e até foi cozinhar algo para os dois. Uma vez preparado, Yoda e Hina embarcaram imediatamente em um trem para começar sua jornada. Ao trocar para um ônibus, já era meio-dia, então os dois tiraram suas marmitas para o almoço. Desde o dia em que Hina chegou à casa dos Narukami, seu Tamagoyaki havia se tornado gradualmente mais doce, do jeito que ela gostava. Depois de conversar por um tempo, o ônibus parou. Eles haviam chegado a uma pequena vila, sem veículos, então Yoda e Hina tiveram que andar sob o sol quente. Ambos estavam exaustos a ponto de quase desmoronar.
finalmente pararam em frente a uma mansão relativamente grande. Yoda então tocou a campainha, expressando que era um conhecido de um conhecido do proprietário da casa e que queria conversar com ele por um momento. Embora extremamente nervoso, Yoda ainda tentou falar claramente sobre como queria discutir assuntos relacionados a Hina. O homem que ouviu isso não disse muito e convidou os dois para dentro. Assim que a porta se abriu, duas crianças, um menino e uma menina, correram alegremente para fora para brincar, parecendo extremamente felizes. Hina, em silêncio, não os olhou. Ambos sentaram-se na sala por um tempo antes que o pai de Hina saísse. Ele era um homem magro e um tanto frio. Yoda olhou para ele em silêncio, sentindo que isso não era diferente de um homem comum. Mencionando Hina, ele apenas disse que a criança havia vivido uma vida extremamente difícil. Yoda, ouvindo essas palavras, sentiu que algo anormal pairava no ar. A mulher da família entrou trazendo chá para todos, mas Yoda ficou chocado ao perceber que ela apenas colocou uma xícara de chá em seu lugar à mesa. Parecia que nenhum dos dois queria vê-lo. Ou pior, não viam Hina ali. Na verdade, Yoda estava pensando demais. Era apenas que Hina teria uma xícara separada de chá de leite. Temporariamente acalmando-se, o homem perguntou quem era a garota ao seu lado. Yoda ficou chocado, dizendo que aquela era Hina, sua filha. O homem ficou tão chocado que mal conseguiu acreditar. Como isso era possível? Hina explicou que se tornara uma deusa, mas seu pai tinha dificuldade em acreditar. Não só isso, sua nova esposa também ficou chocada e deixou a xícara de chá cair de sua mão. Yoda, ao lado deles, não entendia nada, porque todos estavam agindo assim. Esse desenvolvimento era ainda pior do que ele poderia imaginar. Finalmente, Hina e Yoda foram levados a uma grande praia. Ao lado deles, havia um cachorro chamado Muin. Hina correu alegremente e brincou com o cachorro. Era a primeira vez que ela via o mar. O homem conversou com Yoda, pedindo desculpas por não poder recebê-los em casa, e depois perguntou sobre o que ele queria saber. Yoda apenas disse que queria ouvi-lo contar mais sobre Hina, mas o homem expressou que a única coisa que sabia sobre Hina era até os 7 anos de idade. A criança havia nascido com uma doença genética chamada Síndrome de Logan, uma doença que inclui atrofia cerebral e desgaste neuromuscular. Ao alcançar a idade adulta, os músculos do paciente gradualmente se deteriorariam a ponto de levar à morte. De acordo com sua memória, Hina nunca conseguiria ficar em pé ou falar. O que mais o surpreendeu foi que um protocolo de tratamento para essa síndrome ainda não existia. Hina, diante dele, não era uma ilusão. O homem murmurou, sentindo que não sabia se deveria ficar feliz por Hina ter se recuperado ou se esmurrar a si mesmo por tê-la deixado e encontrado uma nova família. Então, ele sorriu novamente e continuou. Yoda ainda era apenas uma criança. Naturalmente, havia muitas coisas que ele ainda não compreendia. Yoda mostrar-lhe uma Hina saudável após todo esse tempo era realmente cruel, fazendo-o sentir mais profundamente sobre seu papel como pai dela. Yoda perguntou-lhe novamente se ele não queria que Hina morasse com ele. O homem apenas sorriu para sua ingenuidade e então continuou. Crescer em meio à doença havia devastado sua família. A mãe dela sentia-se responsável pela condição de Hina e não conseguia se perdoar, por isso cometeu suicídio. Ao ouvir isso, Yoda sentiu uma dor aguda em seu coração. No entanto, ele ainda se sentia feliz por poder mostrar-lhe a imagem de uma Hina saudável. Agora o homem falava suavemente, mas muito francamente. Em qualquer caso, ele não queria ver isso. Essas eram coisas que apenas aqueles que as vivenciaram poderiam compreender. Yoda ficou irritado com essas palavras dele. Hina era claramente uma criança tão boa. Ele não sabia como poderia tê-la abandonado. Ele olhou para a figura de Hina brincando feliz com o cachorro Muen. Naquela época, apesar de ter tentado o melhor que pôde, ele não conseguiu impedir a doença dela e aceitou desistir para proteger sua vida atual. Essa nunca tinha sido uma escolha fácil. Yoda apertou sua manga com força. Ainda não conseguia entender suas palavras. O homem lembrou-lhe novamente que a síndrome logo ainda não tinha protocolo de tratamento. Mesmo um médico como ele nunca tinha ouvido falar de um. Ele o aconselhou que a luz dos milagres aparece apenas por um momento. No final, a realidade está sempre lá. Yoda ficou em silêncio e não lhe respondeu. O sol tinha se posto e Yoda foi chamar Hina para voltar com ele, perguntando também se ela tinha algo a dizer ao pai. Hina ainda disse que estava apenas acompanhando Yoda, então ambos rapidamente pegaram um carro para voltar para casa. No caminho de volta, Yoda pensou continuamente sobre o significado desse encontro. Parecia que não saber significaria não se machucar.
Assim, todos poderiam viver em paz. Naquela noite, em uma pequena pousada, Hina ainda comia feliz como se nada tivesse acontecido. Yoda continuava pensando nas palavras que o pai de Hina lhe dissera. Vendo-o assim, Hina o consolou. Afinal, o mundo estava prestes a acabar. O que havia para se preocupar? Finalmente, ambos sentaram-se felizes jogando juntos. Outro novo dia, todos se reuniram novamente para filmar. A atmosfera ao redor estava extremamente alegre. Ao longe, Suzuki e seu acompanhante os observavam. Ou melhor, observavam Hina. Com base nas evidências encontradas, Hina era a neta do Dr. Karuji, que tinha síndrome logo, mas agora havia se recuperado. Isso lhes permitiu fazer deduções adicionais. A pesquisa de Karuji era para salvar sua neta. Quanto ao como, era difícil dizer, pois ele participou de muitos projetos de pesquisa. Além disso, as pesquisas eram todas muito dispersas. Suzuki também descobriu que, após a morte do Dr. Karuji, a garota havia se mudado para viver com um casal Narumi, que eram ex-alunos do doutor. O estranho era que, dada a situação atual, a família deles não tentava esconder Hina de maneira alguma. Suzuki também prestou atenção ao comportamento estranho dos Narumi. Yoda, segundo os arquivos coletados, era um estudante do 3º ano na escola pública de Mikaria. Ele participava do clube de basquete, levava uma vida comum, mas fazia muitas coisas anormais. Reviver uma loja de ramen, manipular a mídia para conseguir uma entrevista aprofundada e vencer uma partida de mahjong entre os melhores especialistas da área, mesmo não tendo nenhum interesse ou preocupação anterior com o mahjong. No entanto, os dois não estavam com pressa de agir e, rapidamente, retornaram para continuar a investigar. Ao voltar para casa, Suzuki investigou rapidamente as duas pessoas, Hina e Yoda, apenas sentindo que suas ações, embora parecessem aleatórias, eram bem calculadas. Ele queria entender a conexão entre os dois, mas parecia que não conseguia encontrar mais pistas para uma descoberta. O homem que acompanhava Suzuki nesse momento deixou a casa silenciosamente, entrou no carro e fez uma ligação para relatar a situação recente, também apontando o perigo do assunto, que poderia mudar ou até destruir o mundo. Ele disse a seus superiores que, neste mundo conectado, quem possuísse essa coisa teria acesso a uma quantidade enorme de informações. O CEO, ao ouvir isso, pensou como um deus onisciente. Em outro lugar, o passado de Suzuki foi revelado. Desde jovem, ele demonstrou talento em usar computadores e ajudou sua família a cometer fraudes para roubar dinheiro dos bancos. Mas quando cresceu, percebendo que o que estava fazendo era errado, ele se recusou a trabalhar apenas para ser espancado pelos pais. Depois dessas surras, Suzuki só conseguia manter-se dolorosamente se desculpando com eles, mas isso era apenas um velho sonho. Suzuki acabara de acordar quando a outra pessoa também entrou na manhã seguinte. Ambos rapidamente retornaram à sede para relatar a situação ao cliente. A mulher, ao ouvir isso, estava cética. Um computador quântico do tamanho de um chip com a capacidade de operar a temperatura ambiente já soava inacreditável, mas o fato era que ele havia sido colocado em uso. Suzuki queria obter aquele computador quântico para se tornar a pessoa mais talentosa do mundo, mas a mulher apontou que sua tarefa era encontrar o computador quântico desenvolvido pelo Dr. Karuji para a organização. A posse não estava em suas mãos. Suzuki sentiu que trabalhar era desperdiçar seu próprio talento. Ele tinha mais ambição. Além disso, ele era quem fazia tudo, mas não tinha direito a opinar ou fazer qualquer coisa. Antes do surto de Suzuki, uma pessoa ao seu lado rapidamente lhe deu um soco ensurdecedor. Lembrando o que havia passado, Suzuki ficou ainda mais furioso, enlouquecendo continuamente e xingando a todos. A mulher achava que tinha seu próprio propósito ao atribuir tarefas a ele, mas se era uma desculpa ou a verdade, era difícil dizer. No final, Suzuki só pôde aceitar ordens e, emburrado, voltar a continuar a investigar. O computador quântico deveria existir em algum lugar no mar de informações. Ele só precisava encontrá-lo. Depois de se afundar no mar de dados por um tempo, Suzuki encontrou um código extremamente complexo que não conseguia decifrar. Esse era o programa deixado pelo Dr. Karuji. Sem muitas palavras, ele se esforçou para decodificá-lo, porque se não conseguisse, então não seria nada. Ele não teria nenhum valor. Voltando à infância de Suzuki, descobriu-se que seus pais haviam sido assassinados em sua própria casa.
o que por sua vez o libertou e também foi o dia mais feliz de sua vida. Voltando à realidade, Suzuki queria processar esse código para provar que era o mais forte, para que não fosse apenas uma ferramenta. Então ele o alcançou. O código se dissolveu como se estivesse liberando algum tipo de mensagem. Desse lado, Hina estava filmando com todos quando de repente olhou para cima. Estava chovendo. Todo o grupo rapidamente arrumou tudo e correu para dentro para se abrigar da chuva. Na sede, de acordo com as informações encontradas, o chip que precisavam encontrar estava dentro da cabeça de Hina. Era isso que proporcionava à garota uma vida saudável, livre da síndrome do logo. Assim, todos os motivos do Dr. Karuga já haviam sido investigados. O CEO ordenou a Suzuki que ele não precisava fazer mais nada. Poderia ser concluído. Suzuki perguntou se eles pretendiam retirar o chip da cabeça daquela garota. O CEO apenas disse que a decisão não estava em suas mãos. Suzuki não queria que eles fizessem coisas tão malignas, mas aqueles caras, sem muitas palavras, o jogaram em uma sala escura para reflexão. Embora aprisionado, Suzuki rapidamente usou seus próprios métodos para avisar Hina sobre a situação que se aproximava. Neste momento, todo o grupo estava sentado, se protegendo da chuva em um grande prédio, e viu Hina ainda mergulhada em pensamentos. Ela de repente anunciou que o mundo que ia acabar não era o mundo de toda a humanidade, mas apenas o seu mundo. Ela havia dado um aviso errado. O fato de que não podia ver o futuro era o seu futuro, não o de todos. Hina queria se despedir de todos. Yoda, diante de suas palavras, estava extremamente preocupado, mas Hina entendeu claramente que precisava desaparecer. Afinal, a diretiva daquele lugar já havia sido aprovada. Ela era um perigo para eles. Antes do consenso daquelas pessoas em altos cargos, a morte de Hina foi decidida. Nesse momento, um grupo de pessoas de terno entrou querendo levar Hina embora. Todo o grupo imediatamente quis proteger a garota, ou pelo menos segurar essas pessoas para que Yoda pudesse levar Hina e escapar. Sem muitas palavras, Yoda agarrou a mão de Hina e correu continuamente na chuva torrencial. Hina correu sem entender por que Yoda estava a salvando. Yoda disse que o verão que havia acabado, ao estar com ela, foi muito divertido. Ele queria estar com ela para sempre. Vendo que Hina não compreendia, Yoda imediatamente a segurou em seus braços, fazendo sua confissão de que ele realmente gostava dela. Apesar de todas as palavras de Yoda, Hina ainda não tinha intenção de fugir. Afinal, ela não conseguiria escapar de qualquer forma. Eles não eram pessoas que indivíduos comuns podiam tocar. Depois de dizerem suas palavras finais um ao outro, o grupo de pessoas de terno já havia alcançado. Yoda foi imobilizado por aquelas pessoas. Hina não resistiu e foi com eles. Antes de partir, ela não se esqueceu de responder à confissão, dizendo que também gostava muito dele. Na chuva, os dois se separaram. Outro dia se passou, parecia que tudo ainda estava acontecendo normalmente, apenas Hina não estava mais aqui. O verão tinha acabado. Yoda continuou seu caminho de estudos. Hizanami e Ashera voltaram para a escola com ele. Yoda ainda mantinha aquele estado atordoado. Parecia que ele sempre a lembrava. Depois daquele dia, todos se esforçaram ao máximo para procurar Hina, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista, e o dia do apocalipse que foi mencionado uma vez passou gradualmente. Nesse momento, Yoda encontrou Suzuki novamente na escola. Suzuki, de forma proativa, se apresentou a Yoda. Ben fez algo secretamente com sua luva eletrônica às escondidas. Depois de bater um papo por um tempo, Suzuki saiu dizendo que era um gênio que podia fazer quase tudo. Ele poderia até mesmo colocar seu número de telefone no celular. Após a escola, todo o grupo se reuniu em uma sala de aula para conversar com Suzuki, uma criança estranha. Era uma pessoa muito inteligente, então Izanami realmente gostou de conversar com ele. A partir daí, o grupo também ganhou um novo amigo. Ao sair da sala de aula, Suzuki pediu para Asura e Yoda ensiná-lo a jogar basquete, e assim, todo o grupo rapidamente se dirigiu para a quadra de treino. Izanami não jogou, e apenas ficou do lado de fora lendo um livro. Asura ensinou Suzuki como jogar. Basta lançar a bola na cesta, e Yoda faria a defesa. Suzuki apenas fez questão de parecer burro. Após receber o desafio, ele imediatamente passou por ambos para arremessar a bola na cesta. Depois de um jogo satisfatório, Suzuki disse que estava com fome, então todo o grupo foi comer ramen na loja da irmã Jinguji. Suzuki apenas comeu e sentiu o brilho da felicidade. Yoda olhou para o cartaz de pessoa desaparecida de Hina e ficou triste novamente. Tudo isso foi percebido pelos olhos de Suzuki. Depois de jogar e comer, todo o grupo, a caminho de casa, se convidou mutuamente para continuar jogando, desta vez jogando Mahjong. Na partida,
Izanami ainda usou sua inteligência para jogar esse jogo. Talvez por causa do que aconteceu durante o verão, as notas dos exames de Yoda estavam extremamente terríveis e ele teve que procurar algumas escolas preparatórias. Na estrada, toda vez que olhava para a paisagem ao redor, antigas imagens voltavam. Yoda ainda não parou de procurar pistas sobre Hina. Num piscar de olhos, o inverno havia chegado. Todo o grupo se reuniu novamente para comemorar o Natal. Embora todos aqui fizessem Yoda muito feliz, ele também não conseguia parar de se sentir vazio, com medo de esquecer Hina. Sora, nesse momento, também entrou com o grupo. Suzuki ouviu falar de Sora fazendo filmes e realmente queria vê-lo, mas Yoda disse a todos que não assistissem, pois o filme ainda não estava terminado. Depois daquele tempo, o ano novo chegou. Yoda novamente se enterrou nos estudos e exames. Após o dia do exame, todo o grupo se reuniu novamente com Suzuki. Suzuki mencionou deliberadamente as coisas que tinham feito com Hina, como se quisesse provocar Yoda, mas Yoda apenas sorriu em aceitação, como inúmeras vezes antes. Desta vez, Suzuki não se deu mais ao trabalho de atuar, imediatamente xingou e exigiu ir morar na Califórnia em vez disso. Antes de sair, ele os lembrou de pensar por que um gênio como ele seria amigo de todo esse grupo de pessoas. Yoda e todos pensaram em todas as ações de Suzuki e também entenderam que aquela pessoa estava recriando todas as memórias entre eles e Hina. Sem muitas palavras, Yoda imediatamente correu atrás de Suzuki para expor sua verdadeira identidade. Acontece que o que Suzuki estava fazendo todo esse tempo era porque seus superiores haviam feito uma regra que o impedia de contar diretamente a todos. Depois de tudo, ele já estava correndo um grande risco ao procurá-los. Suzuki contou a Yoda a verdade sobre a organização e aquelas pessoas em altos cargos. Yoda não se importava com essas coisas. Ele só queria saber se Hina ainda estava bem. Com base nas palavras de Suzuki, Hina ainda estava viva. Apenas não era mais uma deusa. Ouvindo isso, Yoda quis saber a verdade sobre o poder onisciente que Hina um dia possuía. Os dois rapidamente encontraram um canto escondido para conversar. Yoda ficou chocado com o que ouviu. O fato de Hina não ser mais uma deusa significava que o chip havia sido retirado de sua cabeça? Depois dessas palavras, Yoda desejou ainda mais encontrar Hina mais uma vez. O gênio Suzuki poderia ajudar com isso, mas lembrou-o de que, no momento, Hina não era mais a pessoa que ele conhecia. Talvez encontrá-la apenas machucasse os dois. Yoda não hesitou e imediatamente quis encontrar Hina. O assunto estava resolvido. Suzuki disse a Yoda para avisar seus pais que ele estaria saindo por um tempo. Os pais de Yoda nunca o impediram de fazer nada, então todo o grupo poderia ir agora. Suzuki e Yoda viajaram no carro do outro rapaz até onde precisavam ir. Depois de um longo tempo, os três chegaram a um lugar muito desconhecido cercado de neve. Aquela construção branca era onde Hina estava. Suzuki havia forjado uma identidade para Yoda, permitindo que ele fosse e voltasse livremente para cuidar dela, mas essa identidade só poderia ser usada por 2 semanas. Ao mesmo tempo, ele também lembrou Yoda de fazer um relatório todos os dias para evitar que sua identidade fosse exposta. Suzuki encerrou seu papel aqui e Yoda não se esqueceu de agradecer ao jovem à sua frente. Os dois se despediram um do outro. Yoda não hesitou e correu em direção ao edifício. Suzuki ficou no carro, suspirando sobre a vida juvenil que acabara de reencontrar. Depois de alguns meses, ele e seu companheiro se prepararam para retornar à ilha isolada de antes. Por este lado, Yoda entrou lentamente no prédio branco. Um membro da equipe o viu e desceu para perguntar sobre sua identidade. Como ele tinha a identidade forjada de antes, ela rapidamente levou Yoda até onde Hina estava hospedada. No caminho, ele viu muitas crianças que também eram pacientes ali. Os dois rapidamente entraram em uma sala. Dentro, Yoda viu Hina com o cabelo já cortado curto, deitada imóvel na cama com uma expressão vazia. O guia lembrou Yoda de falar suavemente, ou a garota ficaria assustada. Yoda lentamente se sentou e conversou com ela, embora não recebesse nenhuma resposta. O guia lhe disse que, quando Hina chegou aqui, ela tinha passado por uma cirurgia cerebral, então sua cabeça teve que ser raspada e agora só tinha crescido um pouco. Yoda desejava dolorosamente tocá-la, mas Hina de repente gritou e se debateu. O guia teve que vir segurá-la para confortá-la. Parecia que Hina tinha muito medo de estranhos. Yoda estava com o coração partido, mas ainda queria
poderia levar Hina de volta para casa. Como ele tinha a falsa identidade que Suzuki lhe dera, ainda tinha autoridade para isso, mas sob a condição de que Hina também tivesse que concordar. Segundo o guia, Hina tinha muito medo de homens, e também era extremamente fraca, então achava que Hina ficar ali em uma instalação com principalmente crianças e mulheres seria uma escolha melhor. Ouvindo isso, Yoda ficou ainda mais furioso com aquelas pessoas. Mas a sua fúria deixou Hina assustada. Vendo Hina com medo dele, escondendo-se nos braços do guia, Yoda teve que encerrar a reunião. Ele se sentou em silêncio sob a neve que caía, sentindo que tudo estava acontecendo de uma forma tão cruel e gradualmente também começou a entender as coisas que o pai de Hina havia dito uma vez. Neste momento, Yoda de repente quis recuar e desistir. Ele também pensou em ser como o pai de Hina, se separar para viver uma vida à parte, porque essa seria a melhor escolha para a menina. Parecia que a confiança de Yoda desde o início estava gradualmente desaparecendo, misturando-se com a neve. Aqui no quarto do hospital, Yoda ficou parado na porta observando Hina passar por fisioterapia com uma enfermeira para evitar a degeneração muscular. Um dia na vida da garotinha se desenrolava pela perspectiva de Yoda. Após a fisioterapia, era a hora do café da manhã. A menina também precisava de uma enfermeira ao seu lado para conseguir comer. Depois de comer, viria a hora de estudar, ou melhor, colocar brinquedos infantis na frente da menina. Mas parecia que Hina não prestava atenção nas coisas. Diante dela, apenas olhava fixamente para um canto distante. Após receber ajuda no almoço, a enfermeira continuou a levar Hina para fora para um passeio. Voltar para o quarto seria tempo livre até a noite. De acordo com o que Yoda ouviu, os sintomas da síndrome de Logos de Hina eram muito mais severos do que os de outros. O guia, nesse momento, interveio, perguntando se ela queria ler livros ilustrados ou se queria ver cartas de animais. Quando queria algo, a menina olhava para o guia. Uma caixa de cartas foi retirada. A primeira era uma foto de uma girafa. Hina olhava continuamente para a carta, tentando ler a palavra girafa. Yoda observava a menina de longe e então percebeu que Hina sempre mostrava uma expressão feliz quando estava com o guia. À noite, era a hora do jantar. Então, ensinaram como usar o banheiro e tomar banho. Às 9 da noite, as luzes foram apagadas para dormir. Parecia que um dia para Hina sempre se passava assim. Apenas ao dormir, Yoda se atrevia a se aproximar da menina. A noite chegou e Yoda sentou-se à mesa e começou a escrever relatórios para enviar aos superiores. Após negociar com o guia chamado Shiba, Yoda foi autorizado a passar um tempo com Hina por 1 hora, das 5 às 6 Riara. Como o tempo era apenas de 2 semanas, Yoda precisava acelerar o progresso para fazer Hina aceitá-lo. Para que pudessem sair daquele lugar, Yoda se aproximou lentamente de Hina para conversar com ela, também querendo que a menina olhasse em seu rosto. Ele acreditava que Hina o reconheceria, mas parecia que a menina era muito resistente a Yoda especificamente e aos homens em geral. Finalmente, quando a menina ficou angustiada, foi ainda Shiba quem teve que vir e acalmar Hina. Após a hora terminar, Yoda foi à sala da cafeteria para conversar com a irmã Shiba. Shiba achou que, embora os sintomas de Hina fossem muito severos, a menina também era muito sortuda por poder vir a este lugar. Na realidade, crianças com deficiência estavam por toda parte no mundo, mas ter instalações e equipamentos tão bons quanto os daqui não era algo que todos podiam pagar financeiramente. Mas Yoda insistiu que Hina nunca havia dito que queria ficar ali. Shiba então lhe contou uma notícia chocante. Hina olhou em seus olhos e reconheceu que ela era ela mesma. Quando chegou aqui pela primeira vez, Hina estava completamente fechada. Portanto, a mudança atual foi extremamente positiva. Hina havia passado por muitas coisas terríveis que tornaram continuar vivendo assustador para ela, mas agora ela estava tentando viver neste mundo mais uma vez. Yoda ainda sentia que poderia conseguir. Shiba apenas o aconselhou a não falar somente, mas a agir, para que Hina olhasse em seus olhos com confiança. Então ela saiu. Yoda se encorajou por um momento e depois entrou com um livro de imagens. Ele leu lentamente cada linha do livro, contando uma história da mitologia grega, embora Hina ainda não tivesse virado a cabeça para olhá-lo. Yoda continuou tentando, até entrelaçando suas memórias na história, mas hoje ainda parecia não haver progresso. Muitos dias se passaram. Hina, embora reconhecesse que Yoda estava lá, nunca se abriu para ele,
e também nunca olhou em seus olhos. Isso gradualmente fez Yoda perder a confiança em si mesmo, temendo também que os efeitos colaterais da cirurgia tivessem feito Hina esquecê-lo. Nesse momento, Shiba entrou. Ela queria saber sobre o passado de Hina, também pensando que remover o chip da cabeça dela havia causado a perda das memórias junto com o chip. Shiba ainda usou palavras para aconselhar Yoda a desistir. Yoda, embora estivesse com dor, ainda achava que Hina era uma pessoa que sabia expressar emoções. Mas as palavras de Shiba fizeram Yoda duvidar ainda mais sobre as memórias que ele uma vez teve com Hina. No final do dia, Yoda estava sentado em silêncio do lado de fora no quintal quando Izanami ligou. Ela perguntou sobre sua situação e, em seguida, disse que estava muito feliz em ver Yoda com Hina, então esperava que ele não hesitasse em acreditar em si mesmo. Yoda contou a Izanami sobre as dúvidas em seu coração, mas Izanami ainda acreditava que Hina era Hina, não uma máquina. Após essa chamada terminar, Azura e Sora também ligaram. Todos esperavam que Yoda pudesse trazer Hina de volta. Graças a eles, Yoda teve mais fé em si mesmo, assim como fé em Hina. No chat do grupo, todos também enviaram muitas mensagens. Até seus pais o encorajaram. Nesse momento, Yoda encontrou outro caminho para alcançar o coração de Hina, através dos hobbies da garota, que Shiba não conhecia. O primeiro foi o console de videogame. Através da identidade falsa que Yoda havia usado, ele fez com que comprassem um console para ele. O console foi levado para o quarto de Hina para ser montado, mas Shiba não concordou com isso, pois os jogos poderiam ser viciantes e prejudiciais para a garota. Yoda achou que 1 hora por dia seria o suficiente. Shiba ainda achava que era apenas a memória do chip, mas ele não discutiu esse assunto com ela. Quando chegou seu tempo livre, Yoda entregou o controle do jogo a Hina. A garota pegou curiosa. Yoda a guiou sobre como usá-lo e como jogar. Depois de experimentar, Hina realmente gostou, mas como sua mente se desenvolvia lentamente, o jogo também se tornou difícil. Yoda havia deixado Hina desconfortável novamente. Shiba imediatamente se aproximou para acalmar Hina e disse coisas frias para fazer Yoda sair. Shiba também foi uma mãe uma vez de uma criança doente como Hina, e seu desejo era salvá-los e preencher esse coração, embora o começo não tenha sido bem sucedido. Yoda não desistiu. No dia seguinte, Yoda continuou a guiar Hina a jogar. Desta vez houve muito mais progresso. A garota também não gritou e chorou como antes, mas no final, ela ainda chorou. Finalmente foi Shiba quem veio brincar com a menina. Eles usaram um projetor para projetar estrelas na parede. Observando Shiba, Yoda rapidamente entendeu que deveria encontrar uma maneira mais apropriada de se aproximar da menina. No dia seguinte, Yoda trouxe alguns desenhos de todos para mostrar a Hina e ajudá-la a lembrar. Hina tinha acabado de pegar o papel com o rosto de Yoda quando o descartou. Outro dia passou sem novos avanços. A noite chegou e Hina dormia na cama enquanto Yoda jogava. Jogos em silêncio. Ele queria aumentar o nível do jogo para Hina. Assim, não importava o que ela fizesse, ela não teria um game over e não choraria novamente. Na manhã seguinte, Shiba entrou no quarto e viu Yoda ainda jogando. Ele não tinha muito tempo restante, então não dormir estava bem. O tempo livre chegou novamente, e desta vez, Yoda não fez nada, esperando que Hina quisesse jogar sozinha antes de o tirar para ela. Desta vez, Yoda apenas torceu por ela. Hina finalmente mostrou um sorriso feliz. Shiba, por sua vez, verificou os relatórios que Yoda escreveu e rapidamente notou algo anormal, perguntando imediatamente sobre sua identidade. Yoda não mentiu. Ele apenas queria pedir mais um pouco de tempo, mas Shiba imediatamente se recusou, tornando o tempo ainda mais urgente. Outra manhã passou. Yoda estava de pé assistindo Hina tomar café da manhã quando Shiba o chamou para conversar. Ela queria que Yoda saísse imediatamente antes que ela chamasse a polícia. Este era seu último ato de misericórdia. Yoda perguntou se ainda tinha uma chance de ver Hina novamente. Shiba apenas anunciou que ela e Hina se mudariam para uma instalação de pesquisa no exterior, um lugar melhor do que aqui, mas isso também significava que não se veriam novamente. Yoda imediatamente se ajoelhou para implorar a ela que o deixasse ficar aqui pelo restante do dia. Mesmo meio-dia seria suficiente. Diante desse apelo, Shiba apenas suspirou e concordou. No quarto do hospital, Yoda assistia Hina jogar, dizendo à menina que ele teria que ir embora em breve, mas a menina Hina não prestou atenção nele, apenas focando no jogo. Quando o tempo livre acabou, Yoda ainda estava do lado de fora com uma esperança tênue de que a menina o reconhecesse, mas essa esperança se tornou cada vez mais impossível de realizar.
Após o tempo de autoestudo, Hina estava deitada entre a pilha de desenhos de todos quando Yoda entrou. Ele perguntou à menina se ela queria deixar este lugar e vir morar com ele. Yoda contou a ela a história daquele verão. Aquelas memórias felizes daquele tempo nunca haviam desaparecido de seu coração, mas após ver a reação de Hina, Yoda gradualmente começou a sentir que talvez Shiba estivesse certa. A menina ainda preferia a vida aqui. Yoda não conseguiu conter as lágrimas e desabou em prantos. Mas neste momento, Hina de repente apontou para um desenho de Sora e então chamou o nome da garota como se tivesse reconhecido algo. Yoda ficou atônito e, como se ganhasse esperança, rapidamente pegou o desenho de seu pai para perguntar à menina. Hina também respondeu corretamente. Era Dei-Chai. Shiba também ficou maravilhada com esse desenvolvimento. Justo quando parecia haver esperança, quando Yoda tirou o desenho dele mesmo para mostrar a ela, Hina não reagiu, até mesmo jogando o desenho fora e chorando. Yoda queria tocar na menina, mas Shiba se aproximou. Seu tempo havia acabado. 2 seguranças imediatamente vieram para escoltar Yoda para longe. Enquanto Shiba ia segurar Hina em seus braços, Yoda ainda tentava resistir, mas foi nocauteado pelos guardas que o atingiram na nuca antes de entrar no carro para ir embora. Shiba ainda carregava Hina para fora como uma despedida final para ele. Yoda só podia, impotente, se desculpar com todos por não conseguir trazer Hina de volta. Talvez aquele lugar fosse realmente a vida que a menina queria. Yoda virou a cabeça para se despedir de Hina uma última vez, então se virou para caminhar em direção ao carro. Hina, em suas mãos, ainda segurava os desenhos que Yoda havia feito. Naquele momento, a menina de repente gritou, "Não!" E então gritou o nome de Yoda de forma gaguejante como Yoha. Aconteceu que todo esse tempo, Hina não chamou o seu nome porque ele já estava lá com ela. A menina se libertou dos braços de Shiba, tentando ficar de pé sozinha. Embora difícil, ela ainda queria correr em direção ao lugar onde Yoda estava. Ela andou passo a passo, tentando dolorosamente dizer, "Hina, ama Yoda!" Yoda se lembrou da última vez que os dois se encontraram. Ele não conseguiu conter as lágrimas e começou a chorar. Então imediatamente correu em direção a ela. Justo quando Hina estava prestes a cair, Yoda correu para segurá-la em seus braços. Os dois choraram, chamando os nomes um do outro. Os seguranças queriam se aproximar para levar Hina de volta, mas Shiba os impediu. Se Hina havia feito sua escolha, então eles não tinham mais razão para mantê-la. Finalmente, Yoda conseguiu trazer Hina de volta para casa. Seus pais e Sora estavam extremamente felizes em recebê-la. Todos também não se importaram com a condição crítica da menina. Yoda usou uma cadeira de rodas para levar Hina para conhecer todos. Todos conversavam muito felizes, como se quisessem continuar prolongando o tempo daquele verão. O grupo todo estava discutindo sobre continuar o filme quando Hina percebeu a bola nas mãos de Ashera, mostrando grande interesse, e assim todos foram juntos para a quadra de basquete. Yoda ensinou a menina a jogar basquete diante da felicidade da menina e da paisagem ao redor. Yoda percebeu de repente que as memórias daquele verão eram talvez todos os desejos que a menina sempre quis realizar na vida. Que sorte ele teve de não ter escolhido esquecer aquelas coisas. Hina começou a arremessar a bola. Embora não arremessasse bem, todos ainda torceram por ela e aplaudiram quando ela lançou a bola na cesta. Aqui, Jinguji e Izanami vestiram Hina com as roupas de antigamente. Embora seu cabelo estivesse um pouco mais curto, ela não parecia diferente de antes. O grupo todo continuou filmando o filme de Sora, começando a atuar. Yoda narrou o roteiro e incentivou Hina a vir em sua direção, recebendo o apoio de todos. Hina lentamente se moveu em direção a Yoda. Embora fosse difícil, ela ainda continuava caminhando. Todos, ao ver Hina e Yoda felizes, também ficaram contentes por eles. À noite, Yoda levou Hina até o topo da colina com vista para toda a cidade, abaixo. Os dois contemplaram a paisagem ao redor. Yoda de repente tomou uma decisão. Ele se inscreveria novamente para os exames da universidade e se tornaria um pesquisador como o avô de Hina, Karouji, e então encontraria uma cura para sua doença. Os dois se olharam cheios de felicidade. Depois disso, a vida de Hina sempre teve Yoda ao seu lado para ajudar, desde alimentá-la até fazer fisioterapia. Para Yoda, Hina realmente não era diferente de sua deusa. O tempo passou rapidamente enquanto eles completavam a cena final do filme. Todos conversavam alegremente e então designavam tarefas uns aos outros. Izanami cuidaria do som para o filme, enquanto Ashera ficava responsável pela iluminação. Todos estavam felizes. O inverno passou e a primavera chegou novamente. Este ano, Yoda decidiu entrar na Universidade Hachiman, mas não foi por causa de Izanami, foi por causa de Hina. Finalmente, todo o grupo se reuniu na casa dos Narukami para assistir ao
filme de Sora juntos. O filme começou com a cena da destruição do mundo. As filmagens que todo o grupo havia gravado com muito esforço foram aparecendo gradualmente no filme. Também havia a figura de Hina do último verão. Hina estava assistindo muito seriamente enquanto cada cena aparecia, como se estivesse testemunhando o resultado após um longo tempo de esforço de todo o grupo. Todos se divertiram com uma postura alegre. Tenga e Ashera até brincaram um com o outro. Ao final do filme, os dois, personagens que Hina e Yoda interpretaram, viveram juntos até o fim de suas vidas. A tela mostrava as palavras "The End". Sora, nervosa, pediu as impressões de todos, e todos aplaudiram entusiasticamente, dizendo que essa era uma grande obra-prima. Eles também não se esqueceram de elogiar Hina por sua maravilhosa atuação. A garotinha, Hina, havia adormecido nos braços de Yoda enquanto assistia, mas ele ainda estava muito feliz, pois todo o grupo havia criado memórias que nunca esqueceriam pelo resto de suas vidas. Naquele momento, o filme de repente continuou com imagens de bastidores, que Hina havia pedido para Sora adicionar. Na tela, Hina estava sentada no meio, exibindo um sorriso feliz. Ela expressou que esses dias passados haviam sido verdadeiramente frescos, cintilantes e brilhantes, como um baú de tesouro cheio de memórias maravilhosas. Mesmo que o mundo acabasse ou desaparecesse no futuro, aquelas memórias nunca desapareceriam. Ela sempre as consideraria as coisas mais maravilhosas de sua vida. Todos ficaram profundamente emocionados, e Yoda também se pôs a chorar. Que sorte a deles de compartilharem os mesmos sentimentos. Yoda segurou a mão de Hina, dizendo a si mesmo que continuaria avançando, vivendo a vida ao máximo e criando muitas novas memórias junto com Hina.